A Receita Federal oficializou nesta sexta-feira, ontem, a instrução normativa que equipara as fintechs também ao mesmo regime dos bancos, com o intuito de aumentar esta fiscalização para combater os crimes. Essa operação gigantesca com impacto no crime organizado, inclusive. A gente recebe agora numa entrevista o especialista Wagner Moraes sobre as fintechs, a quem eu agradeço a gentileza de conversar com a Jovem Pan neste final de semana, horas após esta operação do crime organizado. A gente conseguiu ver algo absurdo, na verdade, né? Sendo alimentado com investimentos, com as fintechs, muito dinheiro sendo movimentado e investido. Agora, com essa nova regulação, vamos dizer, né, uma equiparação com os bancos. O que deve acontecer para rastrear esse dinheiro? Wagner, ótima tarde, seja bem-vindo à Jovem Pan. Muita coisa, viu, Bruno? Mas agradeço imensamente a oportunidade, uma honra muito grande. Mas essa normativa da Receita Federal, de fato, ela faz a equiparação das fintechs com esses bancos já regulados pelo Banco Central. Aliás, hoje a gente tem, entre aspas, dois grandes tipos de fintech. A gente já tem esses bancos digitais, é a maneira de dizer, que já sofrem essa regulação junto ao Banco Central, né, e, logicamente, estando abaixo do Banco Central, existe todo um arcabouço regulatório de prestação de contas muito, muito forte, que necessita ser enviado diariamente, mensalmente, trimestralmente, anualmente, e aí vai. Mas existem diversas outras fintechs que não são reguladas pelo Banco Central ainda, né? E esse objetivo da Receita Federal é entrar com essa regulação em cima dessas fintechs e bancos digitais que não estão com essa autorização abaixo do Banco Central ainda. Então, isso traz uma dinâmica nova para essas instituições, né? E, logicamente, traz um nível de segurança muito mais forte para o mercado financeiro como um todo. Essa ação do crime organizado, ela não acontece hoje, né? Ela já vem de alguns anos aí dentro do mercado, né? E, logicamente, operando de diversas formas, né? Esse ponto mais importante é que houve essa união muito forte do Banco Central mais a Receita Federal, né? Mais esses outros órgãos do governo, para que, de fato, olhem isso com cuidado muito grande e entrem com um processo regulatório mais forte, encorpado, para que dê todo o nível de segurança para o mercado financeiro. Eu vou também aproveitar e chamar na conversa o Luiz Augusto Durso, que faz também uma pergunta ao senhor. Boa tarde, Wagner. Prazer recebê-lo aqui na Jovem Pan. Wagner, claro que por essas fintechs não terem a regulação, elas não tinham a obrigação de encaminhar esses relatórios e essas informações à Receita. Mas elas não têm uma questão de compliance interno que, diante de uma grande movimentação de valores, aí falam em mais de 40 bilhões aí que o crime organizado conseguiu movimentar para fundos de investimentos por essas fintechs, essas empresas elas não poderiam ter notado algo estranho e elas terem feito já algum tipo de denúncia, etc. Ou pode haver uma negligência ou omissão proposital, porque essas fintechs também gerariam ali lucro por movimentar grandes valores de dinheiro. Ali, na verdade, a pergunta é: precisamos da regulação para que as coisas melhorem, ou de fato, se as fintechs tivessem sido um pouco mais eficientes, cautelosas e pensado na segurança pública, elas já poderiam ter feito esse tipo de denúncia sem a necessária nova normativa da Receita Federal? Sem sombra de dúvida, viu, Luiz? Veja, hoje existem dois tipos de fintech, só retomando um pouco, existem essas que já estão com esse processo todo de regulação junto ao Banco Central e essas que não estão. E dentro desse modelo de negócio, existe um modelo que se chama Bank as a Service, é como se fosse uma barriga de aluguel. Exemplo, se eu quiser montar um banco digital, posso contratar uma instituição financeira já regulada pelo Banco Central e eu ficarei abaixo dessa instituição financeira. Faço abertura de contas, de base de clientes que eu tenho, mais um monte de outras coisas e começo a transacionar, Isso equivale a dizer que é como se eu tivesse o meu banco, mas não de forma regulada, né? Existe uma instituição financeira regulada acima de mim que faz todo o processo de prestação de contas. Mas existe uma modalidade desse tipo de negócio que se chama conta bolsão.
né? Exemplo, eu faço abertura de uma conta corrente em nome do meu banco digital junto a essa instituição financeira, né? E dependendo do modelo de negócio, faço abertura de diversas contas de clientes meus, e todo o processo de movimentação financeira não é aberto no nível que se deve, ou seja, o nome do cliente, o que ele está movimentando, de onde que vem, isso, mais aquilo, né? Então, essa modalidade de conta bolsão que abre espaço para que haja esse tipo de crime, esse tipo de movimentação, sem que se dê o nível de abertura necessário à Receita e ao Banco Central, né? E hoje, logicamente, você disse de uma maneira muito clara, tá? O que se espera dessas fintechs não reguladas é ter todo um nível de compliance independente de estar abaixo do Banco Central ou não, tá? Isso é questão básica de compliance, isso é questão básica de posicionamento de mercado, mas um monte de outras coisas, né? E mesmo, né, existe uma normativa do Banco Central que ele já estabelece volumes transacionais mínimos para que uma fintech ela possa se regular. Exemplo, ao longo agora desse ano de 25, ele estabelece um volume transacional de 500 milhões feitos ao longo dos últimos 12 meses. Exemplo, se eu tiver uma fintech, tive um volume transacionado de 500 milhões nos últimos 12 meses, eu tenho essa obrigatoriedade de entrar com pedido de autorização junto ao Banco Central e fazer a minha regulação do jeito que se deve. E a partir de 2026, agora esse volume cai para 350 milhões nos últimos 12 meses, a partir de 27 cai para 200 milhões, se não me falha a memória, e a partir de 28, 29, esse volume ele cede mais ainda. Mas decorrente do que aconteceu, acredito fortemente que o Banco Central deve dar uma revisada nesses volumes e, de fato, entrar com uma cobrança, né, e, logicamente, com um acompanhamento muito mais forte agora para que esse tipo de procedimento, esse tipo de crime, ele não ocorra mais dessa forma, entre aspas, mais solta nessas fintechs não reguladas. Agora, esse tipo de crime, Wagner, que a gente viu nesta operação que foi revelada, e a gente vê em assuntos recentes que, por parte do governo, da ala econômica, só tem esse hábito de aumentar uma investigação quando se descobre um crime como esse. Não tem como se antecipar para que isso não possa acontecer? Não houve nenhuma oportunidade, alguém que conseguiu fazer esse alerta para alguém do governo que essas fintechs seriam uma oportunidade para o crime organizado? Somente agora resolveram isso? Bom, esse movimento, tá? A gente que é de mercado, a gente acompanha o que acontece nesse mercado financeiro, ou seja, aqui dentro da minha estrutura, eu faço a construção, eu faço a montagem de diversos bancos digitais, então esse processo eu entendo com um nível de profundidade muito grande. O que está acontecendo hoje não é novo, tá? A gente que está dentro desse mercado, a gente acompanha. Esse é um processo, o crime organizado, ele já vem se organizando e se aprimorando de uma forma, eu diria que muito forte, se antecipando um pouco, né? E mesmo, acho que voltando mais um pouco no tempo, alguns anos atrás, né, o crime ele estava concentrado nas ruas, ou seja, era de repente esse bandido que assaltava um carro, um celular, isso mais aquilo. Mas ao longo desses 3 últimos anos, o crime organizado se especializou muito mais e numa velocidade muito grande. Ele saiu das ruas e entrou num ambiente digital. Isso em todas as esferas. E quando a gente fala dessas estruturas financeiras, crimes de lavagem de dinheiro, mais um monte de outras coisas, de fato, o crime organizado ele se aprimorou mais um pouco, né? Então, sim, esse tipo de movimento já vem acontecendo de diversas formas. Eu gosto muito e admiro muito o posicionamento do Banco Central e esse arcabouço regulatório que existe, mas o que faltava mesmo era essa integração mais forte, na minha visão, entre Banco Central, mas a Receita Federal, o Ministério Público, numa força conjunta para que eles possam acompanhar e se antecipar a esse tipo de movimento e aumentar esse nível de fiscalização no mercado. Mas isso acontece há algum tempo. A gente vai continuar acompanhando e não tenho dúvida, Wagner, que vamos voltar a conversar muito nos próximos dias ainda sobre essa história, porque muita gente não entende o que é uma fintech ainda, como ser feito, como utilizar e como o crime conseguiu alcançá-la. Muito obrigado pela entrevista. Sim, eu que lhe agradeço imensamente. Uma ótima tarde a todos.